Autoconhecimento por Jiddu Krishnamurti. Sendo numerosos os problemas de cada ser humano, não apenas na Índia, mas no mundo inteiro, o mais importante parece-me é descobrir-se uma nova maneira de considerá-los. Porém, para a maioria de nós, é bem difícil encontrar esse novo modo de considerar os problemas, porque acostumamos-nos a pensar conclusivamente. E sem dúvida, pensar com uma conclusão não é pensar de nenhuma forma. Mas não é fácil nos livrarmos do pensamento baseado em conclusão. Em geral, pensamos em qualquer problema, por mais complexo que seja, como hinduístas, como cristãos, budistas ou comunistas. E isso indica que nos abeiramos, e quando eu digo abeiramos, significa a proximidade, que estamos próximos do problema com a mente já preparada. E assim, o problema, que requer um exame totalmente novo, sempre se nos escapa e se multiplica. Bom, aqui tem a nota de estudo. A nova maneira é não ter uma mente com uma conclusão já pronta, mas sim uma mente que está disposta a encontrar algo esse que venha a solucionar esses problemas, que são os problemas da humanidade individual, coletiva, entre parênteses. O ponto principal é não ter uma noção, uma ideia para se resolver as coisas. E aqui eu abro uma linha anterior, porque o mais correto seria dizer que sim, a gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia de como se resolver as coisas. Entretanto, que não seja algo em absoluto, em definitivo, em a verdade suprema, e é isso, ponto final. Então fica aqui a correção, né, para estudos posteriores. Então, retornando um pouco, né, o ponto principal é: podemos sim ter uma noção, ter uma ideia de como resolver as coisas, ao passo que ainda assim estamos abertos a novas opções, novas aberturas de pensamentos, novos horizontes, que é aí que entra. Se a partir do momento eu, Marcos, tenho meu ponto de vista, a minha informação, da qual determinado assunto que necessite de uma resolução, se por acaso eu tiver junto com uma outra pessoa que, por exemplo, ela é budista, então nessa questão religiosa existe uma limitação, porque a persona das pessoas tem uma certa incorporação da informação que advém da crença religiosa, que seria o budismo. Então, nesse aspecto, ela seria uma pessoa limitante. Enquanto a mim, não, porque o Marcos não teria qualquer tipo de crença religiosa. Só que aí que tá.
a gente está usando essas duas personalidades da seguinte forma: uma pessoa que ela tem a crença religiosa, que no caso aqui seria o budismo, e o Marcos, que não teria uma crença religiosa, mas que estaria de acordo com o que a gente falou aqui, certo? Tem que ficar bem claro para a gente conseguir seguir com o estudo. Então, se pegasse o Marcos e essa outra pessoa budista para debater sobre a resolução dos problemas do mundo, poderia até sair coisas boas, sim, concordo com vocês. Porque aqui a gente teria, sinceramente, pelos ensinamentos que eu vejo do budismo, são ensinamentos muito bons. Inclusive, estudei bastante sobre o budismo. É uma religião bonita. Porém, é como o próprio Jiddu Krishnamurti ele fala, né? Que a partir do momento que você segue determinada religião, seja budismo, hinduísmo, cristianismo, e por aí vai, existe uma certa limitação, porque você está seguindo a informação embasada numa religião, o que significa que te separa dos outros. Por mais que você seja uma pessoa aberta, por mais que você seja uma pessoa respeitosa, educada e que aceite qualquer tipo de religião, mas ainda assim você se limita por se enquadrar dentro daquela religião, por dizer, vamos colocar aqui, né, por dizer que não, eu sou budista. Esse é o ponto. É se enquadrar em determinada área, digamos assim, que aqui é a religião, a crença religiosa. Esse é o ponto. Aí nesse caso a gente teria o quê? Vou colocar um outro nome para não ficar questão egocêntrica. Maria Luísa. Aqui a gente teria a Maria, que não segue qualquer tipo de crença religiosa e que se adequa ao que a gente falou, né? Até então. Então, nesse caso, a gente teria uma pessoa limitante por conta da crença religiosa, budismo, e teremos uma outra pessoa com uma mente mais fresca, digamos assim, por não se enquadrar em nenhum tipo de crença religiosa. Ou seja, você não tem como definir aquela pessoa em algo. Você entende? Você não tem como dizer você é cristã, você é hinduísta, você é budista. Não. Ela vai falar, eu não sou. Você não pode enquadrá-la. Por mais que ela esteja voltada para alguns sinal. Nossa, mas você segue todos os nossos ensinamentos, você é tão passível deles. Você, você age até mais do que uma própria pessoa que é de determinada religião. E a pessoa, não, eu sigo porque eu entendo, eu acho bonito e
às vezes a pessoa ela até se aventurou sobre aqueles ensinamentos daquela religião e é algo que ela se identificou e que às vezes ela já até seguia inconscientemente, porque para ela são princípios, entendeu? Por exemplo, um princípio muito bonito do cristianismo: amai aos outros assim como a si mesmo. Aí ela vai falar, tá, eu amo aos outros assim como mim mesmo, mas eu não sou cristã e por mais que eu siga esse princípio, não é porque eu li e diz que tem que fazer isso. Não, eu faço porque simplesmente pra mim é uma coisa bonita e eu acho legal. Tipo, é algo que me impõe à prova, mas não algo que a desafie, entendeu? Algo que ponha ela à prova, como, por exemplo, não algo que a gente não pode colocar como algo que põe à prova porque seria algo desafiante, né? E se fosse algo desafiante, então iria contra esse princípio. Mas seria algo que faria ela bem, que seria o que? Você amar o próximo assim como si mesmo. Então, se ela, a partir do momento que ela consegue ter amor próprio, ela fala assim, nossa, isso é tão bom que eu vou explanar isso pro exterior. E então ela começa a amar a todos. E aí existem os casos mais difíceis, né? Mas ela tem a compreensão de que aquela pessoa ela é assim, até porque mesmo se ela voltar um pouco, se ela, se agora ela tiver, vai, por exemplo, ela tiver noção sobre o cristianismo, ela, ela viria por esse lado. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, tipo, ficaria nítido pra ela, poxa, o cara, por mais perverso, ruim, e que ele tenha feito alguma coisa por mim, mas esse cara não sabe. Ele não sabe em essência. Ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele não faria. Ele, nem, ele não faria o que ele fez comigo, por exemplo, né? E aí você vê que tipo, é um tipo de informação que, tá, cristianismo, mas que nesse caso aqui, Jesus chamou de tipo, mano, ele tinha acesso ao cristianismo, mas basicamente é isso. Não é porque determinada crença religiosa me diz que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer isso. Não funciona. Você está sendo, imposto. Não é fazer porque alguém está falando para você fazer. É fazer porque você se sente bem em fazer. Essa é a diferença. Agora, se o cara ele pega uma Bíblia cristã, cristianismo, se ele pega uma Bíblia e ele fala assim, ele pega aquela informação e ele incorpora dentro do ser dele. Ele fala, tá, a partir do momento que eu me amar, eu vou buscar amar o próximo. E ele, em prática, dia após dia, e vai ocorrendo uma metamorfose dentro dele. E o cara, você entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é ser forçado. Não é porque você leu que você tem que fazer. Você tem que sentir por si próprio a vontade para fazer aquilo. Por isso que, por mais que essa pessoa, no caso a Maria, que não seja de qualquer tipo de, que não tenha qualquer tipo de vínculo com crença religiosa, e a outra pessoa que é budista, por mais que elas se deem bem, ainda assim existe essa limitação,
que é uma limitação mental por conta da religião. E por isso pera. Ah, sim. Interessante. Seria uma limitação grande porque, digamos o seguinte, caraca, é bem complexo. Vamos criar aqui um mundo. Pum. Nesse mundo, todo mundo é budista. E aí a gente tem nesse mundo Maria. Maria não é budista, mas ela tem tudo que a gente falou. Isso em algum momento seria estranho, porque tipo, como há um mundo em que todo mundo é budista e um único que não é, mas tipo, ele pratica tudo, ele só fala assim, não sou budista. Isso daí poderia gerar algum tipo de problema, sei lá, em algum momento. É justamente porque a partir do momento que o pensar ele quer a partir do momento que o pensar ele quer definir algo, é como ele se, como que é a palavra para isso, é como se ele estampasse, né? Como se ele estampasse, ele se definisse, entendeu? E acredito que esse é um problema, se definir. Se você é tudo e tudo é você, fica difícil você querer se limitar. E acredito que quando você limita, quando você se define como cristão, budista, hinduísta, você está se limitando. E você não é limitado, mas você se limita dessa forma. Esse é o ponto. É a questão de limitação. E isso é um problema. Caraca, mano, é muito complexo, né? Porque a mente ela continua funcionando, ela vai abrindo novas conexões. E tipo, pensa que acabou, mas não acabou e você continua, entendeu? Você vai criando novas, várias conexões. Interessante. Queria estar conversando com um budista agora para ver como que seria esse papo. Seria divertido, eu acho.
Bom, retornando aqui. E sem dúvida, pensar com uma conclusão não é pensar de nenhuma maneira. Mas não é fácil nos livrarmos do pensamento baseado em conclusão. Essa linha é legal. Porque, vamos pegar aqui, brincar mais um pouco com o budista. Digamos que a gente tem dois... Não, vamos pegar só um budista aqui, vai. O cara, ele vai... Sou budista, tá, a gente já subentende que na questão religiosa ele é limitante, por se definir como budista. Então ele se enquadra ali como budista. Mas, esse cara, ele tem o mesmo ponto de visão da Maria, que é: não possui pensamento baseado em conclusão. Então aqui nós temos duas pessoas que têm suas ideias, têm seus pontos de vista respectivos, mas que ainda assim deixam em aberto novos horizontes. Então eles estão ambos receptivos à perspectiva, à percepção um do outro. Então, é isso. Seria bacana. Em geral, pensamos em qualquer problema, por mais complexo que seja, como hinduístas, como cristãos, budistas ou comunistas. E isso indica que nos abeiramos, e quando eu digo abeiramos, só reforçando, é uma questão de proximidade, que nos aproximamos do problema com a mente já preparada, que é o que a gente volta um pouco lá no X da questão. Geralmente, vou colocar aqui, pô, mano, beleza, o budista foi da hora, deu pra gente brincar bastante, mas ele não foi o cara que seria interessante usar para gerar um certo atrito como eu queria. Eu acho que foi por isso que eu fiquei muito com o budista, porque eu queria esse atrito que com o cristão eu vou conseguir. E com o cara não tava conseguindo ver, porque a limitação mesmo do budista é o nome, é o termo. Sou budista. Mas o cara, ele é muito mais pacífico, ele é muito mais aberto. Então, agora vai ficar legal. Aí eu pego a Maria e pego a Joana. A Joana é cristã. Então, Maria e Joana. Maria e Joana. Vamos conversar sobre os problemas que assolam a humanidade. E quando eu digo humanidade, é uma visão macro, é global. Aí sim. Porque a Joana, além da limitação, crença religiosa que o budista possuía,
que a gente já sabe que óbvio ela já tem, mas no cristianismo existe a questão do endeusamento. Existe uma inteligência superior, Deus, glória, a Trindade. Então, aqui a limitação ficaria muito mais artritosa, porque ela iria falar que existe todo um plano e que em algum momento tudo vai acabar, as pessoas irão passar por um processo de julgamento, alguns vão para o céu, paraíso, outras vão para o inferno, e isso durante a ad infinito. Já Maria iria falar que não é isso. Então, mas é que tá. A Maria, ela não poderia falar não é isso, porque se ela falasse não é isso, ela iria estar indo contra os seus princípios. Nesse caso, ela respeitaria o ponto de vista, deixaria em xeque, porque para ela não tem como ela dizer que é verdade, mas ela iria se questionar, iria observar, iria analisar, iria pesquisar, iria se indagar. E por mais que ela não aceitasse, não, e por mais que tipo ela não aceitasse, mas quando eu digo aceitar, ela não aceitasse como incorporada aquela informação dentro dela, mas ainda assim ela iria ser receptiva àquele tipo de informação, como de forma respeitosa, estudiosa, humanitária. E a Joana já talvez ela não, para ela seria uma coisa muito, seria artritosa, porque assim a Joana ela já, mesmo que ela fizesse a mesma coisa, ainda assim ela não iria largar os valores dela. Ou seja, para ela aquela informação que ela personificou é a verdade absoluta. E aí que cai, e aí que entra a limitação mais sólida, densa, complexa. Porque enquanto a gente tem a Maria aqui, bom, eu estou aberta, a outra não, já pra mim é isso. Se não for isso, já é o absoluto. Ela falou. É bem complexo. E assim, o problema é que requer um exame totalmente novo sempre se nos escapa e se multiplica. E aqui é interessante essa linha porque assim, se a gente pegar aqui um exemplo como a gente utilizou, como resolver o problema da fome. Através desse problema da fome se multiplicarão muitos outros problemas. Tá, aí você vai falar, como se resolve o problema da fome? Dinheiro. Tá, mas eu alimento o cara hoje e eu dou o peixe pro cara. Se eu dou o peixe pro cara, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o cara ele vai se tornar uma pessoa dependente. Porque todo dia eu tô lá dando um peixinho pra ele. Então, o que resolveria? Você entendeu? Gerou um outro problema. Tá, se eu ensinar o cara a pescar, se eu der uma vara de pescar pro cara. Tá, mas às vezes o cara não sabe pescar, teria que ensinar ele. Educação. Tá, mas antes eu tive que dar o instrumento. Você entendeu? Vou se multiplicando os problemas.
É isso que acontece quando nós temos grupos de pessoas, de indivíduos em que elas possuem uma mente limitada. Seja que, e agora a gente vai abrir o leque, seja por crença religiosa, seja por paradigmas, seja por ideologias, seja por questão política, questão econômica, questão educacional, por aí vai. É, inúmeras outras coisas. Sendo numerosos os problemas de cada ser humano, não apenas na Índia, mas no mundo inteiro, o mais importante parece-me é descobrir-se uma nova maneira de considerá-los. E aí essa nova maneira de considerá-los seria o quê? Seria uma mente fresca, sadia, clara, serena. Uma mente em que não se definisse, em que não se objetivasse uma verdade em absoluto. Uma mente que se indagasse, que se questionasse. Uma mente que teria noção sobre toda a questão de condicionamento que é passada de geração para geração desde o momento em que ela nasce. Porém, para a maioria de nós é bem difícil encontrar esse novo modo de considerar os problemas, porque acostumamos a pensar conclusivamente. Então, como resolver os problemas do mundo? Certo? Como resolver os meus problemas? Para só então pensar em resolver os problemas do mundo, partindo do micro para o macro. Arrumar a cama, inicialmente, já seria uma mudança individual. Arrumei a minha cama, mantive a ordem das coisas no meu quarto, mantive a limpeza da minha casa, mantive a ordem da minha mente. Busquei, através da